sobre as indicações do procedimento de disjunção, né, ou de expansão maxilar. Importante lembrar que, de maneira geral, quando a gente vai lembrar de indicação de expansão, a gente lembra de mordida cruzada posterior. Mas essa não é a única indicação da expansão maxilar. Muitas vezes a gente tem atresia maxilar, a maxila é estreita, mas nós não temos a presença da mordida cruzada posterior. Então vamos falar nessa aula e peço para vocês prestarem bastante atenção no roteiro, anotarem, porque aqui a gente vai conversar de características clínicas que podem nos levar ao diagnóstico da atresia. Coloquem aí bem grande, eu não estou dizendo que a presença de uma dessas características é um diagnóstico definitivo de atresia, não, mas são características clínicas que vão nos acender um sinal de alerta, um sinal vermelho, opa, posso ter atresia, certo? E na presença de quaisquer uma dessas características, as outras devem ser avaliadas para a gente chegar aí sim no diagnóstico definitivo da atresia. Então vamos lá, quais são essas indicações, essas características clínicas que vão nos levar ao diagnóstico da atresia maxilar transversal, que esse é o diagnóstico principal, é a característica que vai indicar o procedimento de expansão ou de junção. Então vamos lá, diagnóstico da atresia maxilar transversal. Quais são essas características? A primeira delas é a mordida cruzada posterior. Ok, fácil de visualizar, tudo certo. A segunda é a relação insatisfatória de borda-wala. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa borda-wala. Terceira característica, o desvio da linha média inferior. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre elas, mas desvio da linha média inferior significa que a mandíbula tentou se acomodar para um dos lados. Lembra lá na aula que a gente conversou um pouquinho sobre o mecanismo cone-funil? Muitas vezes ela está tentando se adaptar nessa relação maxilo-mandibular insatisfatória, nessa maxila um pouquinho mais estreita. Corredor bucal amplo e escuro, né? O corredor bucal amplo e escuro é quando a gente não observa, na verdade, a região de molares descidos ou pré-molares e molares permanentes, né? A gente tem um espaço grande entre a comissura labial e essa porção vestibular dos dentes que a gente visualiza no sorriso. Vamos conversar um pouquinho melhor. Palato estreito e profundo. Além disso, respirador bucal também é uma característica que está muitas vezes associada à atresia maxilar transversal. Além dessas características, eu citei aqui ainda o apinhamento antero-superior, que muitas vezes é uma característica clínica que me indica, né, o diagnóstico da atresia maxilar e, consequentemente, vai me indicar o procedimento de expansão. A gente vai ter uma aula específica sobre apinhamento, como conduzir e como fazer esse diagnóstico. Relação esquelética de classe 2, aí a gente fala mais precisamente da classe 2 primeira divisão, que é aquele paciente que tem os dentes superiores projetados para frente, né, mais bicudinho. Então, classe 2 primeira divisão normalmente tem atresia de maxila associada e a gente separou uma aula só para esse tipo de caso, para a gente poder fazer esse diagnóstico. E além dos pacientes com relação esquelética de classe 3, porque normalmente quando a maxila é estreita no sentido antero-posterior, é pequena, na verdade, no sentido antero-posterior, é menorzinha, ela também é pequena, é estreita como um todo. Então, é comum a gente ter atresia de maxila associada a pacientes classe 3. E também tem uma aulinha que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre esse tema, uma aula separada, certo? Então vamos conversar sobre essas características de atresia, né, que vão nos levar ao diagnóstico da atresia. A primeira delas é a mordida cruzada posterior. Então, relação cruzada na região posterior. A gente observa isso de uma maneira muito clara, né? É fácil visualizar. De canino